A gente conversa agora com um brasileiro, o Ricardo Gantes, que vive em Avnei Refetz, é um assentamento israelense dentro da Cisjordânia. Ele é do Rio de Janeiro, é professor universitário de filosofia antiga e, detalhe, tem 4 filhos pequenos e, lógico, enfrentando dificuldades com esses filhos em meio à guerra. Ricardo, bem-vindo à CNN Brasil. Obrigada, viu, pela gentileza de conversar com a gente, mesmo em meio a esse momento caótico. E muito obrigado pelo convite. Só lembrando, aqui a região em Israel nós chamamos de Samária, que já falar Cisjordânia é já quem toma uma posição em uma região que é considerada uma região em disputa. Uhum. Inclusive, eu vou aproveitar já para te perguntar isso, para poder tirar essa dúvida com você. Porque a gente vê o território ali dividido entre os palestinos, né, em 2 territórios diferentes, na Cisjordânia e também em Gaza. E nessa região da Cisjordânia existem outras regiões que são da Palestina, mas é um pouquinho até complexo de compreender geograficamente. Você pode explicar para a gente, por favor? Sim, sem dúvida. Então há em Israel a Gaza, que é uma região que fica no sul de Israel, e depois do Acordo de Oslo, há 3 regiões distintas, tá? Que essas 3 regiões, uma delas, chamada a Área A, fica no controle administrativo da Autoridade Palestina, que hoje tem o Mahmoud Abbas como o chefe que está no seu 19º ano do mandato de 4 anos dele, e nós temos uma área B, que é uma área que só há a presença do exército de Israel, e há uma área C, que tanto mora israelenses quanto não israelenses. Então, nessa área C, tá, que é, por exemplo, onde eu moro, que tem, por exemplo, aqui nos meus, a 500 metros de onde eu moro, tem, por exemplo, uma cidade cuja maioria é árabe, é muçulmana, e há um convívio, de modo geral, muito bom, inclusive. Pois é, muito importante Então, poder ouvir... perdão, Ricardo. Sim, desculpe. É muito importante poder ouvir isso de você. Como é que é essa convivência, né, com os árabes, com os muçulmanos, no dia a dia? Como é que ocorre essa rotina, diferentemente disso que a gente tem visto nos últimos dias? Olha, de modo geral, a convivência é muito boa. Inclusive, há 20%, né, da população israelense é árabe. Então, e você tem mesmo os árabes que moram na parte para além da chamada linha de 67, eles são, na verdade, oriundos originalmente do Egito, oriundos da Jordânia, e depois que teve a guerra com a Jordânia, teve a fronteira de 67, então a Jordânia não quis aceitá-los e aí ficou todo esse imbróglio político. Agora, a convivência, de maneira prática, a convivência, de maneira geral, é boa. Você tem os árabes que moram, por exemplo, em Chufa, que fica literalmente em frente da nossa cidade, eles trabalham aqui, por exemplo. Há uma relação de comércio, há uma relação de trabalho, há uma relação de respeito, de modo geral. O que, infelizmente, acontece é que há dentro dessas áreas pessoas que sim apoiam o terrorismo, como nós vimos o que aconteceu com o Hamas. E aí é outra coisa, quer dizer, o problema que há com a briga não é com qualquer muçulmano ou com qualquer árabe, a briga é com os terroristas. E nós vimos claro. essas atrocidades nos últimos dias, né? Após esses ataques terroristas, o que fizeram com crianças, com idosos, com gestantes, enfim, cenas inimagináveis de muita tristeza. Você, além de morar aí nas proximidades, você tem 4 filhos. Como é que é esse olhar de um pai, né? Tentando e fazendo de tudo para proteger as suas crianças nesse desejo que tudo isso passe o quanto antes? Sim, olha, é uma preocupação constante, porque onde moramos, por exemplo, por um lado, não há risco de mísseis. O risco é muito pequeno, devido à localização onde estamos. Por outro lado, há um risco constante de uma invasão terrorista. Quer dizer, a coisa é grave a tal ponto que há uma segurança interna do local, há um reforço que veio do Exército e há até mesmo
uma divisão entre os moradores de fazer uma certa ronda na região para ter certeza que está tudo ok. E as crianças, elas sentem isso de duas maneiras. Uma coisa, bom, todo mundo está ciente do que está acontecendo aqui. Então, isso daí já sentem de qualquer maneira. Não há escolas, as escolas estão paradas. Nós temos aqui em Israel 500 mil famílias dentro de Israel que estão refugiadas, que tiveram que sair de suas casas. E as crianças elas acabam ouvindo isso daí, e junto com isso, todo mundo tem pelo menos um outro amigo cujo pai saiu de casa e está agora, foi chamado como reservista pelo Exército. Então, as crianças ficam nesse estado de tensão. Não é tão grave quanto no Sul, que no Sul nós temos, isso daí é dado antes ainda desse conflito, 25% das crianças do Sul, elas têm algum tipo de trauma psicológico. Por quê? Porque como o Hamas, quando manda mísseis que continuam caindo ainda nesse momento, continuam caindo mísseis na região sul, então quando o Hamas manda algum míssil, há de 15 a 30 segundos para a pessoa ter que correr para algum quarto seguro ou para algum abrigo. Isso quer dizer que a criança ela não sabe se ela vai dormir, se ela pode ser acordada no meio da madrugada, que ela vai para a escola, no meio da escola pode ser, o professor tem que pegar, coloca todo mundo embaixo da carteira com a mão na cabeça, esperando que o míssil não caia na escola. Então, isso daí gera esse trauma e isso, obviamente, afeta as crianças. Nossa, muito tocante seu relato, imaginar de que maneira vocês estão lidando com os pequenos, né? Nesse momento e também o estresse pós-traumático, que com certeza vai ter de ser trabalhado daqui para frente. Ricardo, muito obrigada pela gentileza, de verdade, por você trazer o seu relato e algumas explicações sobre o território. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia para vocês. Muito obrigado pelo convite.